Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Vamos agora à ministração da palavra. Abra sua Bíblia aí em Josué, capítulo de número 3, partiu também para José Severino. Um abraço, meu irmão, em nome de Jesus. A irmã Evânia, o Elmo Clark, glória a Deus. O Elmo Clark, né? Deixa eu me ver aqui. Ok. Josué, capítulo 3, que registra, louvado seja Deus, a travessia do Rio Jordão do povo de Israel, já sob a liderança de Josué, substituto de Moisés. E esse registro da travessia do Jordão, ele assinala, louvado seja Deus, a fronteira da terra prometida, para ocasionar uma admiração comparável à travessia do Mar Vermelho. Observe que, inclusive, nesse capítulo 3, no versículo 7, o Senhor diz a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E você sabe que foi sob a liderança de Moisés que aconteceu o feito glorioso dos filhos de Israel atravessarem o Mar Vermelho a pé enxuto. E essa travessia do Jordão, louvado seja Deus, com o povo com os pés enxutos, inclusive isso descarta a possibilidade, como tem sido discutida por alguns céticos, de um desmoronamento que interrompeu o Rio Jordão, o fluxo do Rio Jordão. Isso é descartado porque esse desmoronamento não teria bloqueado os afluentes e também o seu efeito não seria tão imediato e tampouco teria restaurado o fluxo normal do rio após a passagem dos israelitas. E muito menos teria permitido o povo cruzar o rio a pé enxuto. Como diz, louvado seja Deus, o versículo 17, que pararam firmes em seco no meio do Jordão. Isso era e foi uma evidência da presença de Deus, que inclusive presença esta estava condicionada à presença da Arca do Concerto, ou também chamada Arca da Aliança, e daqui a pouco vamos falar desta arca, mas serviu também de evidência de que Deus era com Josué. Serviu de evidência de que Deus era com Josué, como ele disse no versículo 7.
Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa maravilha, ela permaneceu como testemunho para todos os povos de todos os séculos, de que a mão do Senhor é poderosa. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus estava ali. Mão do Senhor é uma expressão antropomórfica, né? É parte humana aplicada a Deus. A mão de Deus é referência à manifestação do seu poder. E Deus estava ali. A proeminência da Arca da Aliança, que relaciona o poder de Deus, as promessas de Deus, que são o âmago da aliança. Observe aí o capítulo 3, versículo 3. Arca do Senhor, vosso Deus, bendito é o nome do Senhor. Arca da aliança do Senhor de toda a terra. São expressões que encontramos no decorrer deste capítulo, precisamente, por exemplo, no versículo 13. Isso foi Josué orientando o povo de Israel quando já estavam prestes a entrar na terra prometida. O Rio Jordão era a fronteira. De um lado ficava Sitim, né? E do outro lado ficava a Palestina. A travessia do Jordão era fundamental para chegarem à terra prometida. Terra do Cananeu, do Eteu, do Eveu, do Ferezeu, do Gigarzeu, do Amorreu, dos Jebuseus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo seria desterrado por conta exatamente de sua grande iniquidade. E a perspectiva era de que Israel não fosse contagiado por suas religiões perversas. A ideia do extermínio deste povo era para evitar isso. Além de serem castigados por sua grande iniquidade. O povo de Israel está agora avançando para apropriar-se, como lemos no capítulo 1, versículos 11. O povo estava para possuir a terra que o Senhor Deus lhes dava para que a possuísse. Ou estava prestes a essa concretização de uma promessa feita a Abraão, ainda lá no capítulo 12 de Gênesis. Os anos se passaram, o povo já não era o mesmo, mas o Deus do céu
não muda. A promessa estava de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, prestes a atravessar o Jordão, prestes a conquistar da terra, havia um obstáculo. O Jordão era um obstáculo. O Jordão, que é conhecido por causa da cura do comandante Naamã, o Jordão que é conhecido por causa dos 7 mergulhos que Naamã deu, e depois do 7º mergulho a lepra saiu do seu corpo. O Jordão que ficou conhecido porque João Batista batizava lá e porque Jesus foi batizado lá. Mas o Jordão, neste capítulo 3 de Josué, além da literalidade, ele servia como fronteira para o povo chegar à terra prometida. Ele era um obstáculo. E era difícil atravessar o Jordão, principalmente nos dias da cega. Conforme está aí no versículo de número 15. Era difícil atravessar o Jordão nos dias da cega, ou seja, mês de abril. Eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E era uma época de enchente, era uma época de cheia. E esse povo passar 2 milhões de pessoas em um só dia, isso sem dúvida foi um milagre realizado por Deus. Um feito extraordinário. O Jordão transbordava todos os dias da cega. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus mesmo, como disse Nicodemos quando foi ter com Jesus: mestre, sabemos, Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Deus foi com Josué, Deus estava com o povo de Israel. Como já disse anteriormente, a arca do concerto do Senhor, o Senhor de toda a terra, estava à frente deles, e a arca estava adiante deles, em uma distância de aproximadamente 900 metros, para que todos pudessem ver a arca, ser guiado pela arca. E esta arca, para lembrar os irmãos, ela ficava no período dos acampamentos de Israel, porque aqui é período ainda do tabernáculo. Apesar de o povo colonizar a Palestina, mas ainda vivia armando tendas. Então a arca, ela ficava no santuário, ou Santo dos Santos, no tabernáculo, e também quando o templo de Salomão foi edificado, ela ficou neste compartimento chamado Santo dos Santos. A arca do concerto, a arca da aliança, ela tinha dentro de si a vara de Arão, que floresceu depois de um trabalho artesanal. Estava ali um pedaço de pau sem vida, mas ela floresceu. A mensagem que eu entendi uma vez e já tenho compartilhado com os irmãos, do simbolismo da vara de Arão dentro da arca, é para jamais esquecermos do poder de Deus que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque a vara de Arão já era um produto artesanal. Estava também as tábuas da lei, para jamais o povo de Israel esquecer a vontade de Deus.
E também dentro da arca tinha a porção do maná. E é intrigante porque sabemos que o maná, ele evaporava, ele não servia para ser guardado para o outro dia, ele sumia, mas ele se conservava dentro da arca. Isto era para o povo de Israel nunca esquecer a provisão de Deus. 3 coisas básicas que não devemos esquecer: que Deus é poderoso, é soberano, que Deus cuida de nós, como diz o poeta, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Você não pode esquecer que Deus, além de ser poderoso, soberano, ele cuida de você, e muito menos esquecermos a vontade de Deus. Que ai de nós se não nos aplicarmos à vontade de Deus. Não podemos esquecer fundamentalmente desses três valores: a soberania de Deus, o cuidado dele para conosco e a sua vontade, a qual precisamos aplicar-nos a ela. A arca, ela tinha a tampa chamada propiciatório. Capítulo 9 de Hebreus nos ensina muito sobre isso. A arca tinha a tampa chamada de propiciatório, porque sobre a tampa tinha a imagem de querubins. Querubins são uma categoria de anjos que, conforme está escrito em Isaías e em Apocalipse, eles foram criados para estarem diante de Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, magnificando a Deus. E a imagem desses querubins sobre a tampa da arca, que dá o nome à tampa de propiciatório, era onde a presença de Deus era manifestada, era onde a glória de Deus era manifestada no santuário, quando uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá. Então a arca da aliança, ou arca do concerto, ela era símbolo da Shekinah, da glória de Deus. Para ser carregada, tinha que ter uma vara que passava pelas argolas que ficavam nas suas laterais, para ela não ser tocada. Quando Uzias, inclusive, por uma imprudência do rei, se não me engano, Ezequias, aliás, uma imprudência de Davi, não transportar da arca. A arca foi colocada sobre uns carros de boi, e aí, no transportar da arca, os carros de boi tombaram. Aí Uzias inventou de botar a mão. Hoje, na hora que ele tocou nela, ele morreu, porque Davi não conduziu a arca conforme a orientação que Deus havia dado a Moisés. Que, por sua vez, quem deveria ter orientado a Davi eram os sacerdotes. E aí a gente observa, inclusive, nesse capítulo 3, um cuidado de Josué, conforme já vimos Deus lhe orientando lá no capítulo 1, versos 7, 8, 9. Ele teve o cuidado de fazer conforme estava escrito. E aí quem conduziu a arca foram os levitas. A arca, que normalmente era transportada pelo clã dos... Deixa eu ver qual é o clã aqui na informação que eu peguei. Coatitas. Porque havia 3 clãs de levitas: os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Os coatitas eram os responsáveis por carregar a arca, mas nesta ocasião extraordinária, os levitas, que eram sacerdotes, carregaram a arca. Os coatitas eram da tribo de Levi. Carregaram neste episódio, no episódio do capítulo 6 e no episódio de 1 Reis, capítulo 8. Mas ela deveria estar distante aproximadamente uns 900 metros, a medida de 2.000 côvados,
povo não devia chegar-se a ela, mas está olhando para ela, porque ela guiaria o povo por um caminho que o povo nunca havia passado antes. Uma lição prática para nós aqui é logo ao lembrarmos de Hebreus 12, verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e sentou-se à destra da majestade divina. Então tem que estar focado em Jesus, tem que estar com o Senhor no centro das atenções, e aí teremos a nossa vida bem guiada, bem conduzida, se o Senhor estiver no centro das nossas atenções. O povo deveria estar com as suas atenções voltadas para Deus em todo o tempo. Nós devemos estar com as nossas atenções voltadas para Deus em todo o tempo. Não olhe para os problemas, não olhe para as lutas, não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe para as pessoas que são falíveis, que decepcionam, que enganam, que mentem. Olhe para o Senhor. Esteja com as suas atenções voltadas para o Senhor. Como está escrito em Isaías 45, 22, olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quer obter vitória? Olhe para o Senhor. Olhar para o Senhor é não baixar a cabeça diante das dificuldades, por saber que Ele pode todas as coisas. Olhar para o Senhor é se conscientizar que não está só, porque Deus é onipresente. Olhar para o Senhor é se conscientizar que mais cedo ou mais tarde você vai ter vitória, porque Deus é o Deus da provisão. Louvado seja o nome de Jesus. Então olhar para o Senhor é estar em todo tempo de cabeça erguida. Isso alegra o Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olhar para o Senhor é isso. Estar com as atenções voltadas para o Senhor. Porque não podemos vê-lo com os olhos desta anatomia perecível. Ninguém jamais viu a Deus, está escrito em João capítulo 1, versículo 18. Mas olhar para Ele é estar com o nosso entendimento, com o nosso pensamento, com os olhos da nossa alma voltados para Ele. É tê-lo no centro das nossas atenções. Louvado seja Deus. E aí o povo deveria estar olhando para a arca e seguindo a arca, mesmo à distância, mas seguindo a arca. Essa distância, ela foi exigida conforme está escrito, inclusive, no versículo de número 5, Josué dizendo ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Esta distância entre o povo e a arca era exatamente para expressar santidade de Deus. É para comunicar ao povo santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se bem que o texto já diz que era para assegurar uma visibilidade do número grande de israelitas que estavam ali para entrar na terra prometida. Louvado seja Deus. Mas tinha também essa conotação de santidade. Josué impetra isso para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Mas deixa eu trazer uma nota teológica aqui com relação a isso. O que muita gente, muitos pastores condicionam milagres ou maravilhas à santificação.
Inclusive no rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, de vez em quando, você já observou, eu dou uma lida, mas tem uns que eu discordo, e eu tenho que falar dos que eu discordo, como esse, por exemplo, que existe aqui, que diz assim um comentário: este ato de santificação fala do princípio que Deus não opera poderosamente em favor do seu povo se este não estiver intimamente puro e em harmonia com a sua vontade. Isso aqui é um erro teológico gravíssimo. O que Deus mais opera é na vida de todos nós pecadores. Hã? Aí continua a nota aqui no rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu faço a minha observação. Ele diz ainda, o comentarista, ou quem comentou, né? A diretriz aí: antes de pedirmos que Deus opere sinais e maravilhas em nosso meio, devemos verificar se o nosso coração é puro e se nossos desejos estão sob a orientação do Espírito Santo. Isso aqui é o maior equívoco teológico que você pode ler acerca desse negócio de santidade e Deus operar. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para dois registros, um do próprio Senhor Jesus e outro registro apostólico. E aí de Jesus pesa muito mais, é óbvio, mas o dos apóstolos segue a linha de Jesus. Jesus disse assim, Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado. E Jesus está dizendo que muita gente que vive assim faz isso, de profetizar, de expulsar demônios, de curar enfermos e até de falar em línguas. Então, a operação de milagres e maravilhas não está atrelada à santidade. Não está atrelada à santidade. Pastor, o senhor está dizendo então que não precisa ser santo para operar maravilhas? Eu estou dizendo exatamente o que a Bíblia diz, não precisa. Agora, procure se santificar. Santificação é imprescindível para as nossas vidas, por duas razões. Já disse em outras ministrações que fiz aqui. E toda vez que eu falo de santidade, eu falo desses três lados da moeda. Primeiro, não se faz necessário ser santo para operar milagres, para falar em línguas, para expulsar demônio, para curar enfermo, muito menos para profetizar. Porque quem faz é o nome de Jesus, não somos nós. Em segundo lugar, santidade é imprescindível, é fundamental para que tenhamos comunhão com Deus nesta vida, porque sem santidade não há comunhão com Deus. Isso aí é certo. E é importante nos santificarmos para entrarmos nos céus pela porta. Até porque se não entrar pela porta, não entra de jeito nenhum. Não tem janela. Não tem negócio de pular o muro para entrar no céu. Hebreus capítulo 12, ou Hebreus capítulo 14, deixa eu conferir aqui, diz que sem santificação ninguém jamais verá a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem santificação ninguém jamais verá a Deus. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em Apocalipse está escrito que bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro.
para ter direito, louvado seja o nome do Senhor, árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é um processo santificador, é a purificação, como está escrito em 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque santificação ou santidade, ela é adquirida por dois elementos. Primeiro, a palavra. Primeiro, o sangue de Jesus, ou seja, ou um ou outro. Porque a palavra, ela nos santifica pela abstinência. João 17:17. Jesus orando disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, uma vez que nós conhecemos a palavra, é ideal que nós façamos o que é certo. É ideal que nós nos afastemos do que é errado, paremos do que é errado, paremos de fazer o que é errado. Mas, como não somos perfeitos, somos pecadores, aí vacilamos, tropeçamos, não é? Relaxamos da vigilância, fraquejamos, aí pá, caímos em tentação, cedemos ao pecado. E agora está tudo perdido? Não tem nada perdido. 1 de João capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas de todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 de João capítulo 2, versículos 1 e 2. Pequei, pastor. E agora? Está tudo perdido? Não. Se arrependa e confesse ao Senhor. E tenha determinação para não estar cedendo ao pecado mais. Uma vez que você morreu para o pecado, como está escrito em Romanos capítulo 6, se morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mas quando você confessa, quando nós confessamos os nossos pecados, 1 de João 1:9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então esse ato de confissão é exatamente o lavar as vestes no sangue do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 22:14. Nos purificamos, nos limpamos da sujeira do pecado. Então, a palavra e o sangue de Jesus são os elementos santificadores. E aí, vivendo na palavra, eu estou me santificando, me confessando ao Senhor, eu estou me santificando. E aí, com isso, eu gozo de comunhão com o Senhor, e as portas do céu estão abertas para mim, se eu for vitimado por uma fatalidade, ou se a trombeta tocar e Jesus raiar nas nuvens. Louvado seja Deus. Santidade é imprescindível por conta disso. Não abramos mão de pregar sobre santificação. Agora tem uma coisa, não é santidade que cura enfermo, expulsa demônio e faz com que nós falemos em línguas estranhas ou profetizemos. Isso é uma questão de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 12. Quando Pedro e João disseram ao coxo: levanta-te e anda em nome de Jesus, o cara se levantou e andou. As pessoas correram
para junto de Pedro e João, ficaram ali junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu aquilo, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Aí, para encurtar, Pedro diz: foi a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Versículo 16. Atos 3, do 12 ao 16. Foi a fé em Jesus. Não foi, como disse ele, santidade deles, virtude deles. Porque essas alturas, o povo já estava dizendo que os deuses desceram a eles. Já estavam divinizando, já estavam beatificando Pedro e João. Eles não. Quem opera é Jesus. Quem opera é a fé em Jesus. E foi a fé nele que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde, a fé em Jesus. Amém, amados? Na ocasião aqui de Josué, voltando a Josué capítulo 3, o que Josué estava impetrando para o pessoal era que se arrependesse de seus pecados também. Era que se reconciliassem com Deus. Era que se aproximassem de Deus, era que as atenções estivessem voltadas para Deus, para que Deus operasse maravilha no meio deles. E a maravilha aconteceu. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca pousaram nas águas do Jordão, as águas se separaram. As águas de cima pararam no montão. E o povo de Israel passou, louvado seja Deus, com os pés, diz aqui o versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que o povo acabou de passar o Jordão. Louvado seja Deus. O Jordão estava nesta hora, neste dia, transbordando. As águas do Jordão, transbordavam. Louvado seja Deus. Mas Deus operou o milagre. Amém? Porque em comunhão com Deus, aí quem tem comunhão com Deus tem tudo. Quem tem comunhão com Deus tem tudo. Quem vive na presença de Deus está resolvido. Quem vive na presença de Deus, em comunhão com Deus, está com a vida feita, está com a vida resolvida. Acabou-se. Aleluia. A minha preocupação, a tua preocupação deve ser esta, meu irmão, minha irmã. Estar em comunhão com Deus. Procure estar em comunhão com Deus para você ver como a sua vida não vai dar um salto, não vai dar um giro para melhor. Há uma mudança de quadro, satisfação existencial, razão para viver. Estou dizendo que vai ser fácil, não. Mas pode ter certeza, vai ser gloriosa a sua vida. Vai ser uma bênção. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Bem, voltaremos a falar possivelmente deste capítulo, deste episódio em outra oportunidade, porque o tempo já manda pararmos. Amém? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.